Pronto, vamos lá, né? Vamos iniciar então a aula sobre diagnóstico da gravidez. Então, assim, para começar, para iniciar a aula, é importante que a gente saiba, por exemplo, como é que acontece, no mínimo, né, a fecundação. Então, o que vai acontecer, em linhas gerais, é o seguinte: aproximadamente na metade do ciclo menstrual, ou seja, lá pelo 14º dia, vai acontecer o pico da produção de um hormônio chamado LH, tá certo? Que é o hormônio luteinizante. Quando acontece o pico desse hormônio, ocorre então a ovulação. Deixa eu ajeitar aqui, foi mal. Então, quando ocorre o pico desse hormônio, vai acontecer a ovulação. Se, por exemplo, houver um platô do LH, não ocorre ovulação, mas isso a gente deixa para a aula de fisiologia do ciclo menstrual. Então, o que é que acontece? Houve o pico de LH, o folículo ovariano que está aqui se desenvolvendo, acaba se rompendo e libera na tuba uterina o ovócito, certo? Este ovócito, então, liberado, vai se encontrar com o espermatozoide. Então, nós temos uma célula N, que é o ovócito, mais uma célula N, que é o espermatozoide, formando uma célula 2N, uma célula diploide, não é? Um embrião, metade dos cromossomos do pai e metade dos cromossomos da mãe. Pode acontecer, por exemplo, de 2 espermatozoides entrarem em um óvulo? Até pode, né? Então, nós teríamos aí, no caso, uma célula 3N, uma célula triploide. E aí, o que acontece nesse caso é a formação de um tumor, ok? São as famosas doenças trofoblásticas gestacionais. Nesse caso, a gente tem, por exemplo, uma mola idatiforme parcial, que é quando 2 espermatozoides entram no óvulo, né? E aí vai se formar um tumor trofoblástico que vai se proliferar na região endometrial, ok? Mas digamos que ocorreu a fecundação de forma normal, né? Então, o que vai acontecer? Deixa eu desligar isso aqui. Pronto. Então, o que vai acontecer é o seguinte: vai se formar aqui, o embrião, certo? Este embrião vai começar, então, as suas divisões mitóticas, né? O embrião, que é uma célula, vai se transformar em 2 células, que vai se transformar em 4 células e vai continuar o seu trajeto em direção ao útero, né? Aproximadamente no 5º dia, a gente vai ter aqui uma massa maciça de células, certo? Com aproximadamente umas 16 células, que a gente vai chamar ela de mórula. Certo? A mórula é a primeira fase lá do desenvolvimento embrionário, né? Aí a mórula continua o seu trajeto em direção ao útero, não é? E vai começar a se implantar no útero. Só que ela se implanta no útero aproximadamente lá pelo 7º dia, né? E ela já sofreu uma transformação. Ao invés de ser mórula, agora ele passa a ser o blastocisto. O que é o blastocisto? É quando a mórula, as células que estão lá no meio, começam a migrar para a parte mais externa, formando a blastocele, né? Uma cavidade. E aí, o que a gente pode observar é o seguinte: ocorreu no 7º dia a anidação, a implantação do embrião no útero, não é? Na fase de blastocisto, então nós temos aqui uma região do blastocisto que é o embrioblasto,
e uma região do blastocisto, que é o trofoblasto. Tá muito bagunçado aqui, né? Então vamos melhorar isso aqui. Blastocisto. Aqui, ó, a gente tem dentro do blastocisto o embrioblasto e aqui a gente tem as células do trofoblasto, ok? O trofoblasto vai produzir anexos embrionários, como por exemplo a placenta, e o embrioblasto, obviamente, vai produzir o embrião. Tranquilo? A partir da formação do trofoblasto, o trofoblasto é uma massa de células que vai começar a se fusionar, certo? Quando acontece a fusão de células, a gente vai chamar isso de sincício, não é? Então, vai acontecer a formação do sincício trofoblasto. O que é o sincício trofoblasto? É a região do embrião que vai produzir o HCG, ok? Ele vai produzir... Deixa eu ajeitar isso aqui. Eu estou aprendendo a mexer nesse sistemazinho aqui. Então, o HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, vai servir para quê, né? Ela vai servir para estimular o corpo lúteo que se formou a partir de um folículo rompido, que está produzindo progesterona, e a progesterona é importante para manter o endométrio secretor, né? Ele vai fazer com que o corpo lúteo não regrida. Ele vai fazer com que o corpo lúteo continue produzindo progesterona, certo? Então, o HCG é importante. O HCG ele tem duas porções, uma porção alfa e uma porção beta. A porção alfa do HCG é uma molécula muito parecida com muitas outras moléculas, parecida com o FSH, é parecida com o TSH, não é? Então, não adianta de nada eu pedir, por exemplo, um alfa HCG. Né? Por quê? Porque eu tenho TSH. Então, se eu pedir um alfa HCG, pode dar um erro e fazer com que eu pense que a mulher está grávida só pelo fato dela ter TSH, né? Hormônio da tireoide. Então, é por isso que a gente pede o beta HCG, porque a porção beta do HCG ela é específica. Então, se ela estiver lá, provavelmente a mulher está grávida. Provavelmente, né? Pode acontecer outras situações em que ela tenha um HCG positivo, um beta-HCG positivo e não está grávida. Eu acabei de falar, por exemplo, da mola idadiforme, né? Que é um tumor trofoblástico que pode aumentar os níveis, por exemplo, de beta-HCG. Tranquilo, então? Pronto. Deixa eu ajeitar isso aqui.